eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra sua alma. Olá, meus amigos e irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mesmo sobre a vida de cada um. É com satisfação e alegria que nós estamos aqui para transmitir mais um estudo bíblico da parte de Deus para o nosso coração. Infelizmente, estamos fazendo de casa porque eu não me encontro bem de saúde, né? A gripe foi muito forte, minha garganta continua infeccionada e passei o dia inteiro sem febre, mas agora à tardezinha deu febre novamente e a tosse está terrível. Mas nós cremos em Deus que Ele é poderoso para nos guardar, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão dessa live, do nosso estudo de regeneração. Se porventura a tosse agravar demais e eu não conseguir, aí eu vou parar, né? E a irmã Maria finaliza com uma oração. E peço aos irmãos, né? Hoje eu quero colocar o meu nome como top na lista, né? Dos pedidos de oração. E
para que nós venhamos interceder a Deus. Eu sei que os irmãos já estão orando por nós, somos gratos por isso, mas pedimos a Deus que nos ajude, para que nós venhamos a ser curados pelo Senhor, porque o nosso desejo é estar na casa do Senhor, né? Estamos com muita saudade dos irmãos de Tibiriçá, e começou o ano e a gente não conseguiu ainda estar na congregação. E pela recomendação médica, se não houver melhora, nem no domingo não é para eu participar. Mas cremos em Deus, vamos esperar em Deus, né? Que é o que determina todas as coisas, a última palavra sempre é a do Senhor. Mas nós também não queremos colocar ninguém em risco. A gripe está se alastrando muito e é muito forte. Então, se eu encontrar alguém que tiver com a imunidade baixa, é fácil para a pessoa pegar essa gripe. E se eu encontrar alguém com a gripe pior que a minha, é capaz de agravar o meu estado. Então é complicado. Mas nós confiamos em Deus, né? A nossa força não está no braço. Acreditamos na medicina, claro, estamos aí sendo medicados, mas a nossa confiança está no Senhor. E hoje eu tinha uma consulta com o Dr. Marcelo Angelotti, no Hospital Estadual, e ele também não pôde me atender, porque essa noite ele passou muito mal, muita dor no corpo e muita febre, e teve que ficar afastado, né? E ele me disse que tinha até feito o exame de Covid. Depois não conversamos mais. Que o Senhor também tenha misericórdia da vida do Dr. Marcelo. Então, nesse momento, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos interceder ao nosso Deus, né, em favor da vida do irmão Benê, na vida do irmão Elias, da minha irmã Madalena, da minha sobrinha, a Maria, que passou pela cirurgia, está agora fazendo o processo de quimioterapia. Que o Senhor possa ajudá-la a vencer essa batalha, porque cremos que Deus é poderoso para isso. Continuamos orando, né, em favor da vida da irmã Margarida, da irmã Maria Jorge, da irmã Joana, da irmã Almerinda e do Eduardo. E continuamos orando por esses irmãos para que Deus restabeleça cada um, né, segundo a sua vontade, o seu querer, a sua glória e majestade. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Eu te convido a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus eterno e santo que estás nos céus, te rendemos graça, Senhor, porque Tu és bom e sempre o Senhor nos tem ajudado. Obrigado pela Tua infinita graça e misericórdia, pelo Teu grande amor com que nos amou e assim nos resgatou de um mundo perdido para sermos os Seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te pedir que entre com providência na minha vida, na vida desses irmãos, que declaramos os nomes aqui, que haja cura, que haja libertação, transformação de vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas segundo a Tua benevolência, Senhor, e misericórdia, ajuda, Senhor, este povo, ajuda, Senhor, a nossa nação a se livrar, Senhor, dessa gripe, desse vírus, Senhor, do Covid, que muitos casos, depois do início do ano, têm se alastrado. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e pedimos pela Tua misericórdia. Confiamos no grande poder que há no nome de Jesus Cristo. E é neste nome, Senhor, que nós queremos declarar a cura, declarar a libertação, a transformação, a salvação de almas, a mudança das vidas, Senhor. Declarar novo nascimento na vida dessas pessoas, para que eles possam viver, Senhor, a plenitude do Teu reino. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, a ministrar, Senhor, ainda que por um período, esse estudo no dia de hoje, na noite de hoje. Seja conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale através de nossos lábios. Que haja, Senhor, uma interpretação completa na ministração da Tua palavra e na audição dela.
que nós venhamos entender e compreender tudo o que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a nos livrarmos do velho homem e viver novidade de vida em Cristo Jesus. Nós clamamos ao Senhor neste momento e crendo, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, nós queremos te agradecer na pessoa bendita de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Eu esqueci de citar a irmã Valdineide, né? Ela tem nos falado que o joelhinho dela não está muito bom, está dolorido, mas nós cremos que Deus está no controle, viu, irmã Valdineide? E você vai ficar sarada também, em nome de Jesus Cristo. Amados, a semana passada nós finalizamos falando sobre 2 textos, que foi Efésios capítulo 5, versículo 26. Vamos só retomar com ele, para a gente achar o fio da meada, né? Como dizia minha mãe. Em Efésios, Paulo diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a nossa vida ela é santificada, purificada por meio da lavagem da água, e é pela palavra. Então nós voltamos a frisar que o processo da palavra, ele é mais que importante na nossa vida. Nunca se afaste do livro da palavra de Deus. Se você tiver que mudar alguma coisa na tua vida, nunca mude a vontade, o desejo e a busca pela palavra de Deus. Porque se não tiver palavra, se não tiver profecia, o povo vai se corromper. Então muitas vezes nós criamos situações dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, nossos filhos e parentes, pelo fato de estarmos afastados da palavra. Porque a palavra de Deus, ela tanto nos constrange quanto nos corrige. Mas para nós, que temos a palavra de Deus como um dom vindo dos céus, para nós que cremos que a palavra é usada pelo Espírito Santo para santificar a nossa vida, nós que cremos que não somos nascidos do sangue, mas da vontade de Deus, e se somos nascidos da vontade de Deus, prevalece em nossa vida todo o querer de Deus, toda manifestação de Deus, né? E o último versículo que lemos foi Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ele disse, porque Deus é quem opera em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, ou o efetuar, dependendo da tua tradução, segundo a sua boa vontade. Então, aqui ele está falando que a boa vontade é de Deus e não a nós. Então Deus é quem efetua ou quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Aí você pode falar assim para mim, peraí pastor, então se o senhor está dizendo que é Deus que opera a vontade, como que eu vou ter vontade de ler a Bíblia? Porque nós fomos regenerados pelo Senhor, lembra disso? Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vai colocar em nosso coração o desejo pelas coisas espirituais. Então, na noite de hoje, enquanto Deus nos permitir, nós vamos tratar bem disso, a respeito do que você, depois que é nascido de novo, ou no processo da regeneração, qual é a função e a mobilidade que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas. E isso é de maneira importante para nós, tá? Porque, veja bem, olha, nós usamos um termo, né? Assim, que o homem, e é claro que não é só o homem, mas homem tem que ser um homem de palavra, né? Então, quando você dá uma palavra, quando você afirma uma palavra, quando você contribui com uma palavra, você tem que honrar com a palavra que você fala. Se você falou, enquanto você não diz, a palavra é escrava sua, está presa em você. Mas a partir do momento que você solta essa palavra, que você abre os seus lábios e pronuncia,
Agora você é escravo dessa palavra. Você precisa cumprir. E uma das coisas mais difíceis, mais chatas, mais degradantes para uma moral de um homem é alguém chegar para ele e falar: você não tem palavra, você não tem caráter, você não tem compromisso. Então isso é muito difícil. Então a palavra, ela tem um valor muito grande. Não poder, tá? Eu não consigo compreender certas pessoas que dizem que a gente tem que tomar cuidado com o que fala porque a palavra tem poder. Não, quem tem poder é a palavra de Deus. A nossa fala, ela tem um certo poder em questão psicológica. E isso não há o que discutir. Então, se você leva uma palavra de ânimo para uma pessoa que está fraca psicologicamente, você consegue reanimá-la. Se você leva uma palavra de fraqueza, de entristecimento, de angústia, você acaba derrubando mais essa pessoa. E isso sim surte um efeito psicológico. Mas em questão você fala, determinou, vai acontecer, que é isso? Isso é só a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele diz, aí sim acontece. Então a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, essa é a maior profecia, essa é a que tem todo o poder. E essa palavra, ela não volta vazia. O que Jesus Cristo veio fazer, ele o fez. E ainda está se cumprindo a palavra de Cristo, porque é projetada no plano que Deus tem pré-determinado até o fim dos tempos. E não, então, no seu devido tempo, as palavras de Deus, ela vai se cumprindo dia após dia, momento após momento. Tá certo? Na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo de número 8, o capítulo 8 ele é um capítulo muito interessante, né? A gente até vai trabalhar um pouco ele essa noite, e que ele frisa muito bem o Espírito. O versículo 14, vamos ler agora, ele fala assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, veja bem, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas pessoas tomam o título para si de filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Deus é pai de todo mundo. Mas não é assim. Há uma diferença entre criatura e filho. Quando é que nós nos tornamos filhos? Quando cremos na palavra de Cristo Jesus. É assim que nós vamos crer. João capítulo 1. Se eu não me engano, versículo 12. Aí ele vai dizer, né? Ele vai dizer que quando cremos, porque ele nos dá o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, a todos que creem no seu nome. Então, quando eu creio no nome de Jesus Cristo, é que eu passo a ser filho de Deus. Por isso que Paulo apresenta para nós, e João também no capítulo 3, onde iniciamos esse estudo, ele vai mostrar para nós que a respeito da regeneração. O que é a regeneração? O novo nascimento. Essa palavra, ou esse texto, deveria ser um dos principais pontos de pregação nos nossos púlpitos no dia de hoje. Porque a maior importância é você saber que você passou por um processo do novo nascimento, ou ainda não passou por esse processo. Quando nós entendemos o que é o processo da regeneração, facilita para o nosso limitado entendimento o que nós somos diante de Deus. Qual é o nosso trajeto diante de Deus? Porque se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, é isso que vai propor na nossa vida o título de filho. Então, se eu digo que sou filho, mas eu não sou guiado pelo Espírito, logo eu não sou filho. Porque eu não me torno filho porque eu quero. Eu me torno filho porque o Espírito de Deus entrou no meu coração, me convenceu do pecado e me disse que eu tenho que vir para o Senhor. Então,
nós precisamos entender o quê? Que o Espírito Santo faz todo o processo. A gente não tem o que fazer quando estamos falando em graça, em salvação. A irmã Valdineide está preocupada aí com o meu esforço, né? Mas nós vamos devagarzinho aqui, irmã Valdineide. E Deus vai dando graça, né? Enquanto nós ministramos o estudo, Deus vai nos curando. E vamos louvando ao Senhor por isso. Então, o Espírito Santo, quando ele, desde o momento que ele me escolhe, me chama e me traz para ouvir a palavra, e quando eu ouço a palavra de Deus, que é Cristo, e eu creio no nome de Cristo, ele me sela como filho de Deus. A partir do momento que eu sou selado como filho de Deus, selado por esse Espírito que é o penhor da nossa herança, esse Espírito é que nos capacita dia após dia, momento após momento, até chegarmos à unidade de varão perfeito, a saber, a vinda de Jesus Cristo, o encontro de Jesus Cristo. Então, quem estiver vivo será arrebatado a encontrar o Senhor nas nuvens. E aí sim nós chegaremos diante de Cristo como varão perfeito, porque o nosso corpo, que carrega hoje a marca do pecado, ele será transformado quando deixarmos este mundo até encontrarmos Cristo nos ares. Então, neste momento, nós chegamos purificados, santificados. Lembra que a semana passada nós falamos que a santificação não é um ponto, é um processo. Quando eu estou sendo santificado? Todo o tempo até a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele não quis. Ele podia muito bem tirar o corpo da gente pecaminoso e colocar outro, mas não foi assim que Deus quis. E quem sou eu como criatura para questionar, querer perguntar para Deus por que ele fez isso? Eu tenho que ser eternamente grato a Ele por ter me chamado, por ter me escolhido, por não deixar que a minha alma perecesse no inferno e posteriormente no lago que arde com fogo e enxofre. E às vezes a gente fica perdendo tempo, sabe? Com certas coisinhas que não nos levam a nada. Com rudimentos desse mundo, com rudimentos de certas tradições religiosas. E esquecemos de dedicar toda a nossa vontade, o nosso querer, o nosso ânimo, a nossa vida para Jesus Cristo. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, o que é ser guiado, irmão? O que é ser guiado? Nota que quando você vê uma pessoa que é cega, um cego ele precisa ser guiado. Porém, isso a gente ouviu de um próprio cego, a tendência do ser humano, né, a nossa tendência, quando a gente vê um cego, a gente quer pegar no cego para conduzi-lo. E ele diz que não pode ser assim. Ele fala, não faça isso. Você tem que dar o braço. A pessoa vai segurar em você. E assim você vai conduzir essa pessoa. Porque você é o firmamento. A pessoa é cega. Então ela tem que estar pega em você. Mas o suporte é teu. A orientação é tua. Né? A visão é tua. E assim sucessivamente. Quando o Espírito de Deus ele vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e ele nos prova, nos mostra que estamos vivendo uma vida pecaminosa, é necessário que haja mudança, transformação, então nós nos apoiamos no Espírito. Nós nos apoiamos nele, como se a gente tivesse totalmente debruçado nele. Né? Tem um outro texto que vai dizer que nós devemos emergir no Espírito, como se ele fosse um mar e a gente mergulhasse. Por que ele coloca dessa forma? Quando você vai à praia, geralmente é uma praia que você conhece, então você vai de encontro com as ondas, e quem sabe mergulhar, tanto mergulha por cima da onda como por baixo da onda. Mas imagina se você vai fazer isso numa praia que você não conhece, e quando você mergulha por baixo da onda, você bate com a cabeça num toco ou numa pedra, o que acontece com a tua vida? Mas geralmente nós
às vezes na simplicidade ou na ignorância, a gente mesmo não conhecendo tão bem a praia, a gente faz esse processo. Porque ali a gente está num momento de tanta descontração que a gente confia que não vai acontecer nada. A gente confia que vai mergulhar e vai ficar tudo top, tudo legal. Só vamos curtir a onda passando por cima, ou a gente passando por cima da onda, e vamos nos refrescar, e é legal, maravilhoso. Só que existe perigo, mas se eu mergulho, é porque eu confio. Então, quando eu mergulho no Espírito Santo, eu estou demonstrando a minha confiança nesse Espírito, porque eu sou guiado por ele. Eu não preciso perguntar ao Espírito Santo, olha, como vamos andar, como vamos agir, para que lado vamos caminhar, porque é ele que determina, é ele que me guia. E isso está claro, né, quando a gente pega os primeiros capítulos do livro de Atos, até o capítulo 10, que fala muito sobre a saída da igreja, o início da igreja. E tem um certo momento lá que o pessoal fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar uns irmãos para essas cidades aqui. E eles começam a determinar as cidades. E o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, porém o Espírito Santo disse não. Olha que interessante. O Espírito Santo diz não. Por que não? Porque esse não é o trabalho que eu quero. Fulano vai para tal lugar, ciclano vai para tal lugar, e assim sucessivamente. Por quê? Porque somos guiados pelo Espírito. Então nota, se a minha vida ela é guiada pelo Espírito, eu preciso ficar perguntando, será que eu vou na igreja hoje? Será que eu vou me reunir com os meus irmãos hoje? Será que eu leio a palavra de Deus hoje ou não? Será que eu oro? Por que eu vou questionar isso se eu sou guiado pelo Espírito? Se é que o Espírito de Deus habita em mim, há o desejo, ainda que eu não consiga, por tanto tempo, né? Porque seria gratificante. Imagina se você tivesse o dia inteiro, irmão, para ler a Bíblia, estudar e orar. Imagina. Eu fico imaginando como pastores que são agraciados por Deus, né? Que o pastor, quando ele não trabalha, ele é agraciado por Deus nessa circunstância, ele tem todo esse tempo. Ele pode dispor de vários tempos, várias horas do dia, para viver estudando a palavra de Deus, se aprofundando no conhecimento. Imagina que coisa maravilhosa que é isso. Mas a gente tem que ter o desejo, porque temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos guia, e ele vai sempre guiar para fazer a vontade do Pai, porque o Espírito é do Pai. Jamais o Espírito Santo vai trazer sobre a nossa vida desejos carnais. Por quê? Porque ele veio para nos mostrar os desejos e desígnios de Deus. Por isso que nós passamos pelo processo do novo nascimento. Jesus explicou para Nicodemos isso aí. Nicodemos, olha o seguinte, quando você nasce pela vontade do homem, pela vontade da carne, então o que você faz? Você procura cumprir os desejos do seu pai, da sua mãe. Aonde o seu pai e sua mãe vai, você procura estar. Não é? Hora de almoço, a mãe chama, todos se reúnem. Então, as intenções são projetadas pelo pai e pela mãe. Olha, nós vamos viajar tal dia, vamos voltar tal dia. O pai determina. A mãe diz, olha, nós vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, dessa forma. E os filhos vão obedecendo, porque eles estão para cumprir as ordens do pai e da mãe. O Espírito Santo, ele faz esse processo, um processo de nova criatura. Então eu preciso compreender que é necessário que eu pare de querer viver aquela criatura do passado. O abominável homem das neves morreu. Sabe, ele morreu. O que nasceu? A ovelhinha de Cristo. E a ovelhinha de Cristo, ela é agora orientada e guiada pelo Espírito de Deus, que também guiou a Cristo. Então ele vai nos ensinar tudo o que Cristo, tudo o que Deus predeterminou para que eu viva a novidade de vida. Por isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele usou o termo água porque a gente sabe que os judeus
tem essa simbologia que a água está falando de espírito. Então, na verdade, Jesus disse 2 vezes para ele, tem que nascer do espírito e do espírito. Espírito e espírito. Então, a água significa espírito e você tem que nascer do espírito. Então, quando nós vivemos de acordo com o Espírito Santo de Deus, então é sinal que estamos sendo guiados por Deus. Se o Espírito de Deus habita em mim, então eu vou fazer toda a vontade de Deus vir acontecer sobre a minha vida. Então, eu oro, eu peço a Deus, eu rogo a Deus, Senhor, coloca nos corações dos pastores, que eles esqueçam um pouco, sabe, as histórias do Velho Testamento. Tudo bem, não é errado, não é pecado, mas nós precisamos mostrar para o povo que tem que haver regeneração, tem que haver um novo nascimento. As pessoas estão entrando na igreja, estão saindo como se elas fossem num clube social. Não há interesse em ouvir a palavra de Deus, não há interesse em se aprofundar na palavra de Deus. Você monta estudos e a frequência é pequena. Quando você vai da escola dominical, você vê que o número é sempre pequeno. E nós louvamos a Deus por esse pequeno número que está preocupado em aprender a palavra do Senhor. Mas nós ficamos imaginando, e o restante? É necessário despertar esse povo. Nós não estamos vivendo num período de clube social. Nós não vamos à igreja para nos confraternizarmos com os nossos amigos e irmãos, para as famílias marcarem encontros, marcarem jantares. E isso a gente faz sem ir na igreja. Mas na igreja é lugar da gente ouvir a palavra de Deus. Na igreja é lugar de eu chegar e depositar no Senhor toda a minha adoração, toda a minha fidelidade, toda a minha crença, toda a minha fé. É louvar e adorar o nome dele, porque Ele me resgatou, Ele me chamou, Ele me redimiu, Ele me comprou, Ele me purificou, me santificou. E nós só conseguimos entender isso quando nós meditamos na palavra. Sabe, hoje eu vejo pessoas, a pessoa diz que ser cristão, mas ela carrega os dogmas do espiritismo, do catolicismo. Sabe, ela veio de uma tradição familiar, e ela conhece Cristo, mas Cristo não altera nada na vida dela. Então não houve esse encontro. Sabe, até foi apresentado Cristo para essa pessoa. Mas aonde está a essência do novo nascimento? Aonde está a essência da regeneração? Aonde está a essência de morrer o velho homem e nascer um novo homem? A nova criatura. Que Paulo vai dizer no capítulo 12, lá de Romanos, o versículo de número 2, ele fala, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não se conforma com esse mundo. Que mundo ele está falando? O mundo que você estava vivendo. Você estava vivendo no mundo, agora você conhece Cristo, você conhece o Espírito Santo começa a te guiar, a te mostrar, a te orientar, e ele fala, não se conforma com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, o vosso coração, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Como que nós vamos entender isso? Somente pelo Espírito de Deus. Agora, como que eu vou entrar nesse processo de busca se os meus pastores não me ensinam isso? Meus pastores estão preocupados em dizer que a capa de Naamã levou lepra para Geazi, mas depois de 7 mergulhos, Naamã ficou curado, mas Geazi não, e tantas outras histórias. Isso é interessante, mas o momento requer uma aproximação da palavra de Cristo na nossa vida. As histórias de Davi são lindas, maravilhosas, mas não nos traz salvação. Exemplificam o que é que Deus fez lá no passado. As histórias de José são maravilhosas,
porém exemplifica o que foi feito no passado e o que pode ser feito na nossa vida, mas a palavra viva, eficaz, a palavra que regenera, a palavra que transforma, a palavra que modifica, a palavra que limpa, que lava, é a palavra de Jesus Cristo. Oh, aleluia, como eu almejo isso. Sabe, como eu almejo em todos os púlpitos sendo pregado a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem pessoas hoje que ainda estão em dúvida, não sabem se fazem uma oração a Maria ou a Cristo. E a culpa disso é de quem? É de quem não orienta essas pessoas, porque nós somos chamados para orientar, para mostrar a verdade. E é por isso que nós estamos mostrando a verdade. Tem que haver, ninguém é filho de Deus se não for guiado pelo Espírito de Deus. Você não se autodenomina filho de Deus. Filho de Deus não é qualquer um é criatura. Todos fomos feitos criaturas por Deus. Porém, Deus transforma os filhos. Deus modifica os filhos. Processo da regeneração é o nascimento, é a morte da criatura e o nascimento do filho. E como filho é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por mais que eu respeite Maria, por mais que eu respeite todos os apóstolos, por mais que eu respeite todos os grandes homens que são relatados na palavra de Deus, a minha devoção, a minha adoração é somente a Cristo Jesus. Eu sou guiado pelo Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito, toda a minha situação de vida e vida eterna é Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, quero ler com você esse texto, do versículo 17 até o versículo 32. Achou aí? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, versículo 32. Paulo vai nos dar uma ideia diferenciando criatura de filho. Vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor eu testifico. Não vivam mais como os gentios. Vamos lembrar que gentios é todo aquele que não é judeu, lembra disso? Então nós éramos gentios. Somos gentios, porém agora somos filhos. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por que vive nos seus próprios pensamentos? Porque ele não é guiado pelo Espírito. Se não é guiado pelo Espírito, então ele vaga pelos seus pensamentos. Tendo seu entendimento obscurecido ou apagado, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós já explicamos o que é a palavra ignorante, ou seja, falta de conhecimento. Então, eles vivem com o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da falta de conhecimento em que vivem, pela dureza do seu coração. A pessoa pode até ler a Bíblia, mas o discernimento do Espírito Santo ela não tem. Então isso lhe traz ignorância, falta de conhecimento. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha só. Veja bem. Paulo agora ele trata uma coisa que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Deixa eu ver o que a Valdineide está falando. Tem algum aparelho fazendo barulho. É porque no meu celular faz. Aqui no meu não tem, Valdineide. Está só o computador ligado. Vamos lá. Então, hoje nós estamos vivendo esse processo de libertinagem. Não estamos?
Nós estamos vivendo um tempo em que a gente fica esvairecido pelo que as pessoas querem apresentar, principalmente quando se trata de ideologia de gênero a respeito das nossas crianças. Irmão, isso nos traz um constrangimento muito grande, uma raiva muito grande, porque não é possível que o ser humano ele consiga ser tão podre a ponto de querer fazer mal a nossas crianças. Mas neste texto Paulo está mostrando isso. Ele fala, olha, eles se tornaram insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometam todo tipo de impureza. Então, todo tipo de impureza, tem muita coisa para vir ainda, irmão. Sabe? Tem muita coisa. Quando nós estávamos estudando o livro de Apocalipse, nós chegamos entre o capítulo 17 e o 21, nós passamos por um período que João ali ele mostra bem claro sobre o que é que vai acontecer com o ser humano. O ser humano vai entrar num processo tão pejorativo, tão deprimente, tão impuro, tão iníquo, que isso vai de novo cheirar mal às narinas de Deus. E nós lembramos que toda vez que isso acontece, do pecado cheirar mal às narinas de Deus, Deus entra com uma intervenção na terra. A primeira intervenção Deus fez lá, quando aconteceu Sodoma e Gomorra, com Noé, Nínive teve esse problema. Porém, nessa última, ou o que vai proceder dos nossos dias, não será locais, não haverá alguns povos, mas sim toda a raça humana que não tem o Espírito Santo de Deus, os famosos chamados selados pelo sinal da besta, eles vão estar vivendo essa impureza de uma tal forma que haverá intervenção de Deus. E qual será essa intervenção de Deus? O dia do juízo, o dia do arrebatamento da igreja. Então Jesus Cristo vem, arrebata a igreja, e em seguida o juízo é derramado. O grande tribunal de Cristo, o trono branco, é colocado, é julgado, todas essas pessoas são condenados ao lago de fogo que arde, né? E aí será o fim desse processo de iniquidade. O fim para que haja o bem e o mal junto, porque será a eternidade no lago de fogo e será a eternidade com Cristo, vivendo agora a toda adoração a Deus, e isso literalmente falando, né? Novos céus e nova terra, tá certo? Então, nós estamos caminhando para isso aqui. Esse texto que Paulo está dizendo aos Efésios, ele está falando sobre isso. Ele fala, olha, os gentios, eles estão vivendo dessa forma. E estão com o entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, falta de conhecimento, vivem pela dureza do seu coração, tornando-se insensíveis. Eles se entregam ou se entregaram e vão se entregar à libertinagem, para que de forma desenfreada, sabe o que é desenfreada? Sem freio. Sem freio. Não tem nada que vá frear. Não tem nada que vá frear. Cometer todo tipo de impureza. Aí Paulo, ele vai falar e fala assim, mas peraí, mas não foi assim com vocês que aprenderam de Cristo. É como se Paulo tivesse assim, mas vocês não vão viver isso, porque vocês passaram pela regeneração. Vocês já não são mais simplesmente gentios. Vocês agora são filhos. Vocês não são gentios criaturas, mas gentios filhos. Filhos de Deus. E ele diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele
e nele foram instruídos segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus. Nota a nossa obrigação? Você entendeu aí que é necessário que nós, principalmente nós, os pastores, os ministros da Palavra de Deus, professores de escola dominical, preleitores de estudo, é necessário que nós mostramos a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Porque o povo precisa entender que nós não podemos viver uma vida desenfreada, uma vida de libertinagem, uma vida de impureza, cometendo todo tipo de pecado, se é que conhecemos a Cristo. Porque não tem como você seguir a Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo, praticando essas coisas erradas. Ele diz, segundo é a verdade em Jesus Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, desculpem, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ô irmão, como é triste. Como a gente fica chateado quando às vezes você está conversando com uma pessoa que ele diz que é cristão e ele solta um palavrão. É algo tão chato, tão desconcertante, porque não deveria estar no lábio de um cristão palavras torpes, palavras sujas, os famosos palavrões. Ah, mas a tradição da minha família é assim. Então muda a tradição da tua família, porque a tua boca tem que ser palavra temperada com sal. Tem que sair da nossa boca palavras que proferem bênçãos na vida das pessoas, não maldição. Então não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que te ouvem. Como é maravilhoso você conversar com uma pessoa que ela tem um palavreado saudável. Você gasta o seu tempo para ouvir essa pessoa. Sabe, uma pessoa que toda vez que fala, transmite uma paz de Cristo ao nosso coração. Uma pessoa que, em tudo que ela está conversando, ela encaixa Cristo, encaixa o Espírito Santo, encaixa as dádivas do poder de Deus. Você vê que a pessoa realmente ela é guiada até nas suas falas pelo Espírito Santo. Mas isso é para todos nós, não é para alguns. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, olha, unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então esse é o processo que Paulo nos mostra quando nós passamos pela regeneração. A partir do momento que nós estamos nascendo de novo, nasci de novo. Então agora, qual é a novidade?
é a vida de Cristo. Se eu nasci, eu preciso aprender a gatinhar, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a conhecer as coisas. E o Espírito vai me mostrar o quê, irmão? O Espírito vai nos ensinar o quê? A não ser o que vem da parte de Deus. Sabe, tem certos casais, eu acho que cada um educa o seu filho da forma que acha bem, mas serve como orientação. Tem muitos casais que, no processo de ensinar as crianças a falar, e eles acabam ensinando uns palavrãozinhos, sabe, para a criança não sabe nem pronunciar uma palavra. E às vezes você vê a criança tentando pronunciar um palavrão, uma palavra de baixo escalão, uma palavra pejorativa. E eles acham bonito. Aí depois a criança cresce, aí eles querem mudar a situação. Ensina a criança e depois quer que a criança mude. Porque depois que a criança cresce e a criança é mal educada com alguém, isso gera uma vergonha, né, para os pais. Tem uma coisa que os pais ficam morrendo de vergonha, é quando você vai cumprimentar uma criança, a criança tenta te bater, a criança te xinga, a criança fala um palavrão. Isso é motivo de vergonha, mas quem foi que ensinou? Nenhuma criança nasce sabendo. Então você precisa ensinar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito, porque essa é a vontade de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, aprender a caminhar com Cristo, aprender a falar com Cristo. Por que nós estudamos a palavra de Deus? Para aprender a falar o que Cristo falou. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E hoje nós precisamos dizer, eu sou a luz do mundo. Só que eu não preciso somente dizer, é necessário que eu seja a luz. Ela tem que brilhar nas trevas. E quando a luz brilha nas trevas, é porque o Espírito Santo está aceso dentro do nosso coração. Então, crer no nome de Jesus, isso é poder de Deus. Isso nos faz deixar de ser criatura para ser filho de Deus. Tá certo? O ser humano, na sua natureza, ele é incapaz de obedecer a Deus. É incapaz de agradar a Deus. É por isso que é necessário que o Espírito Santo faça esse processo na nossa vida. Por isso necessitamos totalmente do Espírito Santo de Deus para viver esse processo. No Salmo de número 51, verso 5, Davi, ele diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que é impossível, na natureza humana, nós agradarmos a Deus, obedecermos a Deus. E é por isso que a salvação é pela graça, porque a gente não consegue cumprir. A gente não consegue ser merecedor. Sabe, às vezes tem pessoas que falam assim, que Deus deu o que eu mereço. Deus não vai dar nada para nós, porque nós não merecemos nada. Ele já nos deu a salvação. E isso não foi por merecimento. Não é mérito algum nosso, mas simplesmente porque Ele nos amou. Ele nos amou. Então, nós louvamos a Deus por isso. Tá certo? Louvamos a Deus. Agora temos um outro texto, Romanos capítulo 8, mas eu não vou entrar nele. Eu estou sentindo que vai ficar mais cansativo. Então nós vamos parar por aqui. E se Deus permitir, semana que vem, cremos em Deus que já na congregação nós continuamos. E aí vamos partir deste texto do capítulo 8 de Romanos para ver como o Espírito de Deus trabalha na nossa vida. Mas que, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, entenda
que você passou por um processo de regeneração, novidade de vida. Deixa as coisas do velho homem, da criatura, e vamos nos aproximar do Espírito de Deus a todo instante, querendo entender tudo o que Ele quer fazer conosco, aprendermos a andar, a falar, a caminhar, a conduzir, a nos portar diante de Deus, porque agora já não somos mais criaturas, mas sim filhos de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Muito obrigado, irmão, por estar aí conosco, por ter acompanhado o nosso estudo. Obrigado pelas orações que vocês estão fazendo a nosso favor. Continue orando. E cremos em Deus, que o Senhor é maior. E vai, no momento certo, trazer a cura sobre nossa vida, né? E todos nós louvaremos ao Senhor, glorificaremos ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tá bom? Curva sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado e santo, obrigado, Senhor. Obrigado pelas condições que o Senhor nos deu para estar aqui ministrando a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que habita dentro de nós. Obrigado a Deus por nos regenerar, fazer com que venhamos nascer de novo, e agora não como criatura, mas como filhos do Senhor. E isso só foi possível através da graça redentora de Cristo Jesus, que o Senhor enviou para que morresse por nós. Obrigado a Deus pelo Teu grande amor demonstrado. Obrigado pelo grande amor de Jesus Cristo, pela graça salvadora de Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, que está sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a cada dia mais a entender a Tua palavra. Que possamos compreender esse processo, Senhor, de regeneração e buscarmos conhecimento para cada dia vivermos a novidade de vida que o Senhor quer para nós. Uma vida, Senhor, dedicada à Tua obra, à Tua palavra. Coloca no meu coração, Senhor, um amor muito grande pela Tua palavra, para que eu não me separe do Teu livro, o livro da Tua lei, e sempre possa estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanharam neste momento, nesta live. Seja com cada um, com cada família, com cada lar. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Pedimos que a Tua infinita misericórdia, Senhor, acompanhe os Seus servos e que o Teu anjo acampe, Senhor, ao redor dos Teus filhos, livrando-os do mal. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, Deus abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos fortaleça. Deus abençoe, irmã Valdineide. Uma boa noite para a senhora, viu? E que seja curada aí dessa dor de joelho, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, a cada lar. E até a próxima, se Deus assim permitir. Juntos, confiando em Deus, que o Senhor está sobre todas as coisas. Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã, cada um que vá trabalhar, firme e forte, crendo que o Espírito Santo de Deus é aquele que conduz a nossa vida e Ele nos aperfeiçoa. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.